Então, E tem nós, mais a um gente tem ponto, que assim, que eu entender. nem comentei com você, eu saquei esses dias. Nossa, né, desde 2012 se intensificou a quantidade de luz que a gente está recebendo na Terra, né? A Sim, explosão dos flashes solares. Esses flashes, eles não vêm só para prejudicar, fazer chuva ou qualquer outra coisa que as pessoas digam. Ele vem para iluminar a gente. A gente recebe essa energia, uma espécie de download energético para nossa elevação. E ao uhum, mesmo tempo que isso está intenso, a treva está fazendo o trabalho contra isso. Então a gente está sentindo a pressão dos dois lados. Por mais que a gente esteja protegida, a gente capta as energias. exatamente. E eu acredito que todo mundo tem sentido, só que algumas pessoas mais fortes, dependendo do terceiro olho, do tipo de acesso, a gente tem misturado as coisas. Então, tem acontecido comigo de estar nas sessões, por exemplo, e como se eu apagasse aqui e acessasse a outra realidade, mas para mim é uma coisa só. Tem momentos que eu apago, assim, é como se o corpo físico desse um reset, né? Um reiniciar. Aí eu tô aqui, ao mesmo tempo eu tô lá, mas é muito vívido, gente. É quase material, eu consigo pegar, eu consigo conversar, consigo fazer um monte de coisa. A gente tem uma mediunidade no astral que chama bilocação. Então a gente está Isso, nesse lugar e a gente vai no espaço e tempo que precisa de cura naquela terapia ou para nós mesmas, né? E exatamente. aliás, tem uma coisa muito diferente que eu comentei com a Fanny, que eu senti. Ela falou: eu sei o que é, eu também já acessei. É uma espécie de colmeia que fica no plano astral. E você vê essas vidas paralelas, também vê o passado, o futuro, tudo como se fosse um monte de televisão, só que em forma de colmeia, né? E a gente consegue captar a energia. Eu falo: olha, não entendo direito, porque eu entro nesse lugar, eu sinto a energia daquilo, sinto a vivência pela energia, mas não vai muito além disso. Porque são. E aí eu tenho feito muitos acessos assim, só que em mais de um lugar simultâneo dentro dessa colmeia. Tem sido uma experiência muito doida, né? É a própria multidimensionalidade, né? É que tudo acontece no aqui e agora ao mesmo tempo. Não existe isso de passado, presente, futuro. Existe uma coisa só. E de vez em quando a gente sente déjà vu, né? Aquelas sensações estranhas, que é quando o tempo ele tá alinhado e você tá percebendo essa multidimensionalidade. A Tatá entrou agora, ela também consegue sentir as várias facetas dela ao mesmo tempo. Que Isso é um legal. caminho que todos nós, né, aqui da Terra, que vamos ficar também para essa transição, é o que a nossa alma busca e é o que nós somos realmente. A gente só tá se reconectando com isso novamente. Sim, além da 3D, a realidade ela já passa a ser vista assim, né? Já passa a ser trabalhada em todas as linhas de tempo. É normal isso para o espiritual. Uhum, Tanto que numa leitura de cartas, para uma intuição, eles já sabem, porque eles estão vendo as linhas de tempo e qual é a tendência. Por isso que eles estão trazendo a informação. Por quê? Porque não existe uma coisa só, não existe uma linha. Existem diversas ramificações para tudo que é lado, gente. exatamente. Então pensa, né? Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, nós somos imagem e semelhança, nós fazemos tudo isso Boa. também que ele faz. É espelho, né? Um reflexo dele. E cada vez mais, quando a gente se alinha, quando a gente trabalha, se cura, é natural a gente entrar nesse percurso. E todo mundo está sentindo de alguma forma diferente, né, essa multidimensionalidade. Então, eu tenho recebido relatos inúmeros de pessoas que estão acessando através dos sonhos. Ah, eu vi um outro eu e tal, mas era tão vívido, era tão real, parecia e tal. Fica até meio assim impactado, sabe? Pessoas que de repente não tinham isso numa rotina, sabe, no hábito. A minha irmã ela é veterinária, então ela falou que essa semana todo mundo lá onde ela trabalha estava comentando que estava tendo experiências espirituais e não sabia, que via nítido espíritos andando, que tinha sonhos vívidos, projeções.
Então, eu acredito que é um caminho natural, sabe, que está acontecendo, que o véu está bem fino mesmo. Sim. E aí, dentro Aliás, disso, isso tem tem essa meio que a confusão, ver né? com a pergunta que a Karina fez, né? Existe a possibilidade de todo mundo evoluir? Gente, não existe a possibilidade. Todos vão. É uma coisa predestinada, é o que acontece no espaço e tempo. Todos vão evoluir, cada um no seu ritmo. E tem uma coisa boa de Deus, ele respeita o tempo de cada um. Para a gente, às vezes, isso passa devagar aqui na Terra, e é um dos propósitos dessa experiência. Mas para Deus, Deus está vendo toda a linha de tempo. Então, ele sabe que um determinado ponto, de uma maneira saudável e sem ser invasiva para aquele ser, ele vai evoluir. Né? E aí as pessoas começam a ter essas visões que elas têm, começam a ter novas percepções. Isso é a expansão da consciência, né? Porque tá na consciência cósmica, assim dizendo, não na consciência do seu cérebro. O cérebro é uma ferramenta, é um aparelho, uma máquina da 3D. Então ele só vai conseguir interpretar 3D. Uhum. É por isso que tá vindo os flashes solares e toda essa movimentação na nossa Terra, que às vezes vem de uma forma negativa, né? Catástrofes, desastres naturais, essas coisas que acontecem. Mas tudo isso vem para que a gente se adapte, né? Então, o nosso corpo também está passando por um tipo de transição e às vezes ele Sim. pode se sentir cansado, com sono, com fome, várias coisas assim estranhas que E, acontecem. aliás, pode dar cansaço, sono e fome, porque você está fazendo vários acessos, você só não está percebendo. E isso acontece assim naturalmente, porque o nosso corpo está se adaptando, né? Um outro DNA, um outro tipo de perspectiva, de composição, para que a gente suporte esses downloads, essas consciências, que é a sua própria consciência, né? Que tá vindo, que você está se percebendo. Então é como se assim, por que que chama despertar? Que agora é como se a gente estivesse dormindo, a gente estivesse, tal, parte aqui da Matrix, parte aqui do material e tivesse desconecto da espiritualidade. Agora que tá tendo essa junção, que o véu tá se abaixando, que as coisas estão ficando explícitas, todo mundo tá percebendo que existe algo espiritual, que tem bem e mal, que tem luz e trevas, e assim a gente vai trazendo essa consciência. Então o corpo precisa estar preparado, adaptado dentro dessas mudanças para conseguir suportar o que vem, né, de informação, para que a gente consiga Sim, e alinhar. essas coisas também acontecem, né, que nem a tragédia, né, que teve lá no Sul. Como um sistema de compensação, né? Uhum. Aquilo que foi feito para Gaia naquele local é responsabilidade de todos que habitam lá, não necessariamente por causa daquele ser, mas tem antepassados que vivenciaram lá e existe uma energia de grupo que também conduz a gente e não necessariamente está ligado àquele ser. Né? Um papo assim bem polêmico, né? Porque as pessoas elas vão para uma linha totalmente diferente, mas falam, a pessoa desencarnou porque ela merecia desencarnar naquele momento, né? Porque ela tá atrapalhando o coeficiente da Terra de subir, as pessoas de se expandirem, e não necessariamente. Às vezes ela desencarnou porque ela não precisa mais passar por aquilo, Uhum. por merecimento, né? A gente não pode nunca esquecer que a espiritualidade ela é feita de diversas hipóteses. Nunca é só uma coisa que alguém te ensinou. Então, sempre questionem o tudo e o todo. Dois extremos, né? Nós humanos a gente polariza. Ou é só bem, Exato. felicidade, ou é só trevas, dificuldade. Então, existe um meio Ó, termo, uma né? coisa, um exemplo legal de dar sobre isso, né? Que é legal a gente às vezes trazer para outras situações para depois correlacionar. Uhum. Num relacionamento homem e mulher, né? Se fala muito, porque o bonzinho só se ferra, agora você é o ruim, o cafajeste. E não é isso, né? Quem te garante que o bonzinho é de fato bonzinho ou é uma referência de bom dele e tem alguma coisa de mal que ele faz? Ou o bonzinho pode estar associado com tonto, uma pessoa que não se valoriza, né? Então não é necessariamente os dois extremos, é sempre um meio termo ou mais próximo, né? Porque também a vida ela está em constante movimento, inclusive o nosso coração, e se esse movimento para, a vida se encerra. A A gente não estabilidade aprende. não existe.